através de uma ação, Deus pode mudar a sua vida. Irmãos e irmãs, na reflexão da palavra de hoje, nós vamos meditar sobre Mateus capítulo 8, sobre a importância de nós agirmos em fé. E essa passagem ela é muito poderosa, irmãos e irmãs, que mostra que com uma ação nossa, nós podemos mudar a nossa realidade. Uma ação nossa e uma ação de Jesus. Isso pode transformar a minha e a sua realidade. Amém? Então hoje vamos meditar lá sobre Mateus, capítulo 8, versículo 5, até o versículo 13, onde a palavra vai nos dizer sobre um empregado, um oficial romano, na verdade, que estava com o seu empregado doente. Tá? E ele foi até Jesus e pediu que Jesus curasse esse empregado. E Jesus ele estava indo para lá, só que daí esse oficial romano falou que só com uma palavra, irmãos e irmãs, Jesus poderia curar esse empregado. E foi o que aconteceu. Jesus ele liberou uma palavra e curou esse empregado. Ou seja, a fé desse homem, irmãos e irmãs, foi tanta que o levou a ir até Jesus e reconhecer que somente com uma palavra Jesus poderia mudar a vida daquele empregado. Inclusive, Jesus até fala, que ficou admirado e que nunca encontrou em Israel uma fé como a daquele homem. E isso serve de reflexão para nós também, irmãos e irmãs. A fé, ela não é oriunda da passividade, mas sim da ação. Este homem, ele teve que agir para que o seu empregado fosse curado por Jesus. Ele teve que ir até onde Jesus estava para receber a cura do seu empregado. E a fé, ela também nos leva a reconhecer que somente com uma palavra, irmãos e irmãs, Jesus é capaz de mudar toda a nossa realidade. Basta que nós tenhamos fé, que creiamos que Ele pode mudar a nossa vida e que nós hajamos em fé. Não podemos ficar passivos, irmãos e irmãs, quando queremos uma cura, por exemplo. Mas sim nós temos que buscar aquele que pode nos curar, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus. E também mais adiante, lá do versículo 16 e 17, a palavra vai nos dizer que muitas pessoas estavam possuídas pelo demônio. E Jesus expulsou esses espíritos, e Ele carregou sobre nós todas as nossas enfermidades. Isso mostra, irmãos e irmãs, que o poder de Jesus nas nossas vidas, o poder do nosso Senhor e Salvador, não tem limites. Ele pode curar qualquer coisa. Ele pode curar uma doença, Ele pode expulsar demônios, Ele pode nos curar de qualquer realidade ruim das nossas vidas, irmãos e irmãs. E é importante nós discernirmos que a fé, nós não podemos ficar passivos na nossa fé, mas nós temos que agir. Quando nós queremos um milagre vindo da parte de Deus, nós temos que ir até Ele em oração. E mais do que ir até Ele em oração, nós temos que fazer o que cabe a nós para termos estes milagres. Por exemplo, se você quer uma cura de uma doença, você tem que orar, mas você também precisa ir atrás do médico, por exemplo. É através da nossa ação que Deus concede a cura. Inclusive, esses tempos atrás aqui no canal, eu postei um vídeo falando sobre a cura do paralítico, que eles entraram naquela casa e foi curado por Jesus.
Observa que a fé desses homens, irmãos e irmãs, os livrou da passividade, porque para eles subirem pelo telhado e tirarem o telhado da casa, descerem aquele paralítico, tem que ter muita fé. E a mesma coisa aconteceu com este oficial. É necessário ter muita fé, irmãos e irmãs, no Senhor Jesus, a ponto de irmos até Ele e pedirmos que Ele nos cure, seja de doença, de enfermidade, de qualquer outra coisa. A fé, ela não é passiva, e a fé, ela é mais do que crer. A fé é quando você age crendo que você recebeu a cura, crendo que você já recebeu aquilo que você pediu. Muito provavelmente, irmãos e irmãs, este oficial ele já foi até Jesus, crendo que Jesus poderia curar o seu empregado. A mesma coisa aconteceu com aquele paralítico. E é importante nós nos conscientizarmos, irmãos e irmãs, que todo milagre de Jesus praticamente pediu uma ação antes. Por exemplo, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, o que as pessoas tiveram que fazer? Tiveram que remover a pedra. Então, quando nós queremos o milagre de Deus na nossa vida, nós teremos que agir. Por mais que seja desconfortável, por mais que às vezes nós tenhamos que enfrentar o desconhecido nas nossas vidas, nós temos que agir para que a nossa vida seja restaurada. Assim como esse oficial romano, nós também temos que crer que somente com uma palavra Jesus pode mudar a nossa realidade. E também a Bíblia vai nos dizer, se não me engano lá em Tiago 4,17, que a nossa fé sem obras, ela é morta. Ou seja, quando nós queremos uma cura, mas nós não estamos dispostos a investir o que cabe a nós fazermos, irmãos e irmãs, nada acontecerá nas nossas vidas, nada mudará, tudo vai continuar na mesma. Então que essa palavra possa ter ficado no seu coração e no meu coração também, que nós possamos agir como este oficial romano, que creu em Jesus a ponto de ir até Ele. Amém, irmãos e irmãs? Eu vou deixar aqui abaixo o link do meu blog pessoal. Se você quiser, você pode entrar lá e curtir os conteúdos que tem lá. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente.